Já temos aqui, deixa eu só ajustar aqui meus papeizinhos. Minha filhinha. Agora. Tem uma coisa para segurar? Não, precisa não. Tá tranquilo. Bom, gente, trago aqui a todos que fazem o Centro Espírita Oriental do Campo de Pado, um abraço de todos nós que fazemos a Associação Espírita Larga Silas. Fica aqui pertinho, né? Ali na Doutor Zé Maria. E na Doutor Zé Maria, por trás do Hospital Jorge de Medeiros, ali na Avenida Norte. E nós estamos num momento muito feliz da casa de retomada de outras atividades. Então, assim como Joânia, ela falou sobre a alegria de ver rostos novos, a gente tem a mesma sensação, né? A cada nova pessoa que chega para trabalhar, para frequentar, para colaborar conosco nessa troca. Bom, gente, depressão, dor na alma, tem sido um tema muito requisitado em várias casas. Geralmente, quando o pessoal faz contato comigo, para a gente vir conversar com vocês, ele sempre diz assim: Aida, me dá aí 2 ou 3 opções de tema. Quando eu coloco a depressão, ela sempre escolhe. E a gente sabe que, lamentavelmente, hoje é realmente algo muito presente. E o que antigamente a depressão estava diretamente relacionada a pessoas adultas e com uma idade mais avançada, hoje nós temos crianças com depressão. Então, na realidade, o que eu quis foi trazer uma proposta de reflexão para a gente a respeito desse tema. Porque é um tema que a gente ainda tem que trabalhar muito, refletir muito, pensar muito, para que a gente possa começar, de fato, a interferir de maneira positiva para que isso deixe de ser uma realidade tão presente na vida da gente. Bom, para a gente entender um pouquinho a depressão, eu fiz uma pesquisa do ponto de vista médico, científico, né? Entrei lá no site do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que é uma referência, e aí coloquei o que é depressão. E encontrei a seguinte definição, segundo o site do hospital. A depressão é uma doença mental que gera alterações de humor voltadas principalmente aos sentimentos de tristeza. Pode também apresentar algumas mudanças nos pensamentos e tornar o ritmo do nosso corpo mais lento. Uma coisa que chamou a minha atenção inicialmente foi quando ele diz que é uma doença mental. E quando eu trabalho no seminário a respeito de valorização da vida, e a gente sabe que um dos principais fatores que leva e que eleva o número de casos de suicídio é a depressão. E num comentário que o presidente da associação da Organização Mundial de Saúde, da OMS, diz, ele diz exatamente que a depressão é uma doença mental. E isso a gente precisa encarar como uma realidade, porque a gente ainda tem muito preconceito em relação a isso. Quando se fala em doença mental, a gente pensa logo em estado de loucura, né? De desequilíbrio total. E na realidade, gente, doença mental é tudo aquilo que desequilibra a nossa forma de pensar e que traz consequências ao nosso organismo. E a gente precisa entender que todo fator que atua no nosso psicológico e altera o nosso comportamento pode ser uma doença mental, tá certo? E aí ele diz também que ela provoca alterações de humor, principalmente voltados para a tristeza. E aí a gente precisa parar e pensar. Nós aqui na doutrina espírita, na casa espírita,
Nós falamos muito sobre a questão, você falou agora há pouco no estudo, da questão da sintonia, da questão da afinidade, não é? Eu atraio para junto de mim aqueles que estão vibrando na mesma sintonia que eu. Então vejam só, sentimentos de tristeza para alguém que está passando por um momento difícil, se ele fica vibrando essa tristeza, o que é que ele vai atrair para junto dele? Os afins. Aqueles que estão no plano espiritual vivenciando tristeza. Porque não pensem que chegou no plano espiritual tudo muda, não muda. Quem eu sou aqui, eu vou continuar sendo exatamente lá. Se eu sou mentirosa aqui, eu vou ser mentirosa lá. Se eu sou triste aqui, eu vou ficar triste lá. Até que haja algo que me faça perceber o que eu preciso modificar e eu trabalho em cima disso. E isso tanto faz aqui ou lá. O trabalho nosso de aprimoramento moral, ele é constante. Estejamos no corpo físico ou não é? Então veja, a primeira coisa que a gente precisa entender é a nossa necessidade de combater a tristeza. E a tristeza normalmente ela vem de fatores externos. Eu estava lendo outro dia uma mensagem, eu não me lembro se foi de Joana de Ângeles ou de Emmanuel, e a mensagem dizia assim: observe que toda a razão da sua tristeza vem do outro, não é de você. É porque alguém me ofendeu, é porque alguém não me deu o amor que eu queria, é porque alguém não correspondeu à forma como eu agi com ele. E aí, eu me lembro, toda vez que eu falo isso, eu me lembro do meu querido amigo, já no plano espiritual, Lourenço Barros, quando ele dizia assim: minha filha, a gente tem que aprender a selecionar o que a gente ganha do outro. Porque o outro está sempre oferecendo alguma coisa para a gente. Nem sempre o que ele está oferecendo é bom. Mas eu tenho o direito de escolher se eu aceito ou não. Então, se alguém me traz uma ofensa, eu recebo aquela ofensa se eu quiser. Eu posso simplesmente desconsiderar aquilo e aquilo não vai me afetar, não vai me desequilibrar. É fácil? Não. Mas é possível, não é? Então, continua aqui no site do hospital dizendo que a depressão ocorre em 14,6% dos países desenvolvidos. Aqueles países que as pessoas têm uma ótima saúde, uma ótima segurança, uma ótima escolaridade, tudo funciona bonitinho, né? Os países desenvolvidos, eles têm 14,6% da população depressiva. E nos países em desenvolvimento, como nós, apenas 11,1%. Aí a gente para e diz assim: como é que no país que tudo funciona direitinho, o índice de depressão é maior do que aqui que a gente luta que só? É exatamente por isso. Os médicos atribuem muito a causa da depressão à ociosidade, a falta do que fazer, a mente vazia. Então a gente precisa, veja só, a gente precisa sair juntando os pontinhos, né? Unindo aqueles pontos para a gente poder construir essa reflexão. Se eu tenho tudo fácil, eu não preciso me esforçar, eu me acomodo, termino caindo numa nostalgia, num marasmo, num tédio que é prejudicial para a gente. Porque nós não fomos feitos para ficar inertes. E na natureza tudo é assim. Vejam bem. Tá novinha e limpinha, né? Se eu pegar esse copinho e botar ali no cantinho por um mês, sem ninguém mexer, quando eu for mexer nele, ele vai estar da mesma qualidade da água? Tá, não. A água vai criar
micro-organismos que vai começar a se desenvolver ali dentro, vai começar a fazer mal para quem tomar. A mesma coisa é a gente. Nós não fomos feitos para ficar paradinhos, esperando tudo cair do céu na mão da gente. A gente tem que correr atrás. Temos que fazer a nossa parte. E aí diz que no Brasil, a população brasileira, 14% dessa população sofre de depressão. Quando a gente fala depressão, gente, é aquela depressão já instalada. É aquela que precisa fazer uso de medicação. É aquela que já está com diagnóstico clínico. É aquela que já precisa fazer terapias associadas para tentar melhorar a condição da pessoa. E aí está o nosso grande problema. O preconceito, o medo do que o outro vai dizer de mim, faz com que a gente retarde a procura por ajuda. É impressionante a quantidade de colegas espíritas que passam por processos depressivos e não buscam tratamento, não buscam ajuda, porque diz assim: mas o que é que vão pensar de mim? Eu sou espírita, trabalho na casa espírita e estou passando por isso. Vão dizer que eu sou uma espírita fuleira. Não tem nada a ver com isso. Isso é coisa que a gente colocou na cabeça, porque a gente está muito mais preocupado com a opinião do outro do que com a saúde física e mental de cada um de nós. Né? Então ele diz aqui, o hospital, né? Quais são os sintomas dessa depressão? Tristeza, apatia, redução na capacidade de sentir prazer, ou seja, aquelas atividades que eu adorava fazer, poxa, eu adorava ir para o teatro. Vamos então para o teatro? Não quero mais não. Perdi a vontade. Não tenho mais. Não é mais um atrativo para mim. E eram coisas que eu adorava fazer. Não é? São sintomas, são sinais de alerta que a gente precisa considerar. Falta de energia, cansaço, lentidão, variação do sono e do apetite. Tem pessoas que têm sono demais, tem pessoas que não têm sono nenhum. Tem pessoas que perdem completamente o apetite e tem pessoas que em depressão têm compulsão alimentar. Né? Então depende muito de cada um. E ele coloca como um dos sintomas pensamentos negativos. Esses pensamentos negativos são próprios desse sentimento de tristeza, muitas vezes um sentimento de falência, mas falência do ponto de vista de que eu fali em determinado compromisso que eu tinha. Então, pode-se dizer que a depressão ela está diretamente relacionada aos nossos sentimentos de culpa. Quando a gente identifica que nós nos equivocamos e a culpa ela tem uma linha muito tênue que separa a culpa positiva da culpa negativa. E ainda tem isso? Tem. A culpa positiva é aquela que faz a gente refletir e ter a consciência do nosso equívoco, mas serve para a gente como uma alavanca para a gente melhorar. Poxa, eu errei de novo, mas agora eu vou me esforçar mais, eu quero ver errar de novo. Sabe, aquele combustível que chega, aquela energia extra que dá para a gente a vontade de vencer, de superar a nossa limitação. E a culpa negativa é aquela que leva a gente para o fundo do poço. Parece que a gente se amarrou em 3 sacos de cimento e pulou dentro de uma piscina bem funda. Cada vez a gente afunda mais. E aí começa o processo perigosíssimo de autoflagelação. Porque eu não tenho jeito, porque eu errei de novo, Deus não vai me perdoar, não vai me dar outra oportunidade. E tudo isso são justificativas que a gente procura para a gente mesmo, ilusória.
Porque se Deus não nos perdoasse, nós não estaríamos aqui hoje. No corpo físico, numa nova oportunidade de mudança e de crescimento. O tratamento proposto pelo hospital é multidisciplinar, ou seja, ele envolve terapia, ele envolve a família no tratamento, ele envolve medicação, envolve boa alimentação, prática de exercício físico, e aí entra um bocado de coisa. E aí eu fui buscar, logicamente, o que é a depressão à luz do Espiritismo. O que é que o Espiritismo, essa doutrina, que tanto esclarece a gente, fala a respeito da depressão? E aí eu encontrei num discurso do senhor Max Lânio, ele é palestrante do Distrito Federal. E ele disse o seguinte: a depressão é considerada uma doença da alma. Vejam bem, ela se instala a partir de gatilhos que têm origem em sentimentos de culpa que a alma carrega durante várias encarnações, geralmente. Então, vejam bem, nós sabemos que nós já tivemos várias existências. Nesse passado nosso, claro que a gente cometeu muita barbaridade, não é? Traímos, ofendemos, matamos, roubamos, enfim, fizemos muita coisa. A misericórdia de Deus nos dá a oportunidade de reencarnar, esquecendo todo o passado da gente, para a gente começar do zero, para aquele passado não influenciar no nosso presente. Mas fica tudo registrado no perispírito da gente. A nossa inconsciência nos mostra, nos chama a atenção em alguns momentos de que aquela situação a gente tem o pé preso ali. Então, às vezes, a gente vê alguma coisa acontecer com alguém, ou a gente se envolve numa determinada situação, que de repente a gente nem realiza o equívoco, mas faz a gente se lembrar de alguma coisa lá atrás. Não lembramos nitidamente, mas a gente fica com aquela sensação de angústia, de aflição. Eu não sei porquê, meu coração está apertado, eu não sei o que está acontecendo. Mas o inconsciente está ali dizendo: ó, essa situação que tu está vivendo agora, tu já vivesse antes, e lá atrás tu perdesse a oportunidade, tu se equivocasse. Então presta atenção agora. E aí, como nós estamos numa nova oportunidade e nós sabemos o quanto é importante a nossa superação das nossas limitações, a gente tem medo de fracassar novamente, e esse medo dispara um gatilho que a gente prefere se fechar numa ostra e ficar quietinho, para a gente não correr o risco de vivenciar de novo aquilo e fracassar de novo. Deu para entender? Ficou claro? Vejam como o estado da consciência ele é importante para a gente. E vejam como a doutrina espírita ela teve um papel fundamental nesse processo de nos mostrar que nós estamos sim imperfeitos, mas que eu posso melhorar a qualquer hora, basta que eu queira. Se eu tomar uma decisão agora, de dizer a partir de agora eu vou melhorar, e eu me esforçar por isso, eu consigo. E eu consigo somente porque Deus me capacita para superar qualquer coisa. Quando a gente entender, gente, que nenhum problema é maior do que nós, acabou a depressão. Pode ter certeza. O poder que nós temos de autocura, de
de autotransformação é muito maior do que a gente imagina. Foi por isso que Jesus disse: se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, tu vai dizer para essa montanha, sai daqui para ali, e ela vai sair. Mas a gente não tem fé na gente. Ainda ontem eu ouvi uma pessoa dizer assim: nós estamos fazendo um estudo de obras de Joana de Ângeles lá no Laveciras. E aí uma pessoa estava participando do estudo e disse assim: ah, minha filha, mas eu acho que Deus não olha mais para mim não. Eu digo: oi? Como assim? Ao contrário, Deus nem tira os olhos da gente. Agora, Ele respeita as nossas escolhas. Mas ao mesmo tempo que Ele respeita as nossas escolhas, Ele nos responsabiliza por elas. Porque se não for dessa maneira, como é que eu vou aprender? Não é punição, é disciplina, é reeducação. Não é? E aí, vem aquela questão da gente pensar um pouquinho no outro. Por exemplo, falamos aqui das ofensas, não é? Às vezes a gente é ofendido por uma situação, pela atitude de alguém, a gente se sente ofendido. Mas a gente não para refletir que o outro, o que me ofendeu, ele está no mesmo processo de aprendizado que eu, de crescimento, de mudança. Essa caminhada que eu estou fazendo, com muita dificuldade de mudar os meus comportamentos negativos, sombrios, viciosos, o outro também está. E quando sou eu que ofendo, mesmo sem querer? Porque às vezes a gente ofende sem querer, não é? Quando sou eu que ofendo, mesmo sem querer, e eu me submeto e vou lá e peço perdão, eu não quero ser perdoado, eu não quero ser entendido, eu não quero que o outro diga assim: não, tudo bem, eu entendo que foi um momento de vigilância. Se acontece isso, a gente fica feliz da vida, né? Poxa, que bom que fulano não ficou com raiva de mim. Mas será que a gente age da mesma forma com o outro? Será que a gente vê no outro as mesmas fragilidades que a gente vê tão facilmente em nós e a gente utiliza isso como justificativa para os nossos comportamentos inadequados? Amai o teu próximo como a ti mesmo. Quando nós fazemos a oração do Pai Nosso, e a gente diz assim: perdoai as nossas ofensas como eu perdoo quem me ofendeu. Então, na mesma proporção que eu quero ser perdoada, eu tenho que perdoar o outro. Se eu quero ser perdoado, primeiro eu tenho que perdoar o outro. É via de mão dupla, não é? Vamos trocar aqui a página. Uma coisa que contribui muito aos processos depressivos, mas que começam de uma maneira bem leve, porque é bom que a gente entenda que a depressão ela não aparece na vida da gente de um dia para o outro. Eu fui dormir hoje boazinha, acordei deprimida no outro dia. Não. A depressão ela vai chegando devagarzinho, através de uma ansiedade, através de uma sensação de inquietação. Mas aí eu digo: não, isso é besteira, é porque eu estou num momento difícil. E aí eu não vou dando a atenção que eu preciso dar. Esses processos de ansiedade estão muito relacionados com a nossa visão de vida verdadeira. Porque a gente coloca a atual existência como única. Eu tenho certeza que vocês já ouviram alguém dizer assim: olhe, viva ao máximo, porque a vida é muito curta. Não é?
quantas pessoas, e aí eu me lembro de, acho que foi o Dalai Lama, se eu não me engano, que perguntaram para ele o que é que mais impressionava ele na humanidade. Aí ele disse, é porque a humanidade passa a vida inteira gastando a saúde para juntar dinheiro. Depois gasta o dinheiro todinho para recuperar a saúde. E ele vive o presente como se não tivesse amanhã, mas quando chega a hora de ir embora, não quer ir embora porque parece que não viveu. Isso é a gente ter uma visão de vida muito restrita. Nós sabemos que nós não somos daqui. Nós somos espíritos imortais, numa experiência humana, no corpo físico, porque precisamos dessa oportunidade para praticar, para reparar questões do passado, para sermos testados, provados. Quando a gente diz assim, eu aprendi isso, agora eu já sei como é que faz. Ah, sabe, igual a escola, né? A gente tem as aulas práticas, tem aquela teoria todinha, aí depois diz assim, aprendeu, aprendi, agora está aqui a prova. Vai responder a prova para ver se você aprendeu mesmo. É a mesma coisa. Para a gente ter a certeza absoluta de que nós superamos uma imperfeição, é quando a gente tem a oportunidade de errar e a gente não erra mais naquilo. Mas aí eu vivo a vida me agarrando a tudo que é material, ao outro, ao meu status, a minha classe social, a minha colocação dentro da empresa. Gente, eu morro de pena, todo coração, quando eu encontro uma pessoa que diz assim, você sabe com quem está falando? Aí eu digo assim, não. Se o senhor não sabe, eu também não sei. Se o senhor que é o senhor não sabe, como é que eu vou saber? E quando a gente se depara com depoimentos, como tem no livro Céu e o Inferno, né? De espíritos que na existência no corpo físico foram reis, rainhas, ocuparam cargos de poder, condições assim, superiores a muitos, e chegam lá achando que vão ser recebidos da mesma maneira, e não são, porque isso pouco importa. Se eu sou graduada, mestrada, doutorada, chego lá, porque olha, eu sou a doutora fulano de tal, e o que é que a doutora fez com a posição que teve para ajudar alguém? Porque o que importa é o bem que a gente faz. Acabou-se. Se eu usei, ainda é pior, porque se eu usei da minha condição para prejudicar ou para passar por cima de alguém, ainda é pior, né? E aí a gente se prende nesse materialismo e nem sempre a gente pode ter tudo que a gente tem. Ou, desculpem, a gente pode ter tudo que a gente quer. Aí isso vai desencadeando ansiedade na gente. Porque, poxa vida, por que meu vizinho todo ano troca de carro e eu continuo com essa musiquinha velha aqui? Todo mês meu carrinho quebra e o vizinho todo ano troca de carro novinho, ó, chega, fica... Aí eu vou deixar de comer para comprar um carro novo. Eu vou deixar disso para ter aquilo. E lamentavelmente, gente, o comércio, ele incentiva a gente a isso. Dentro de um ano, você compra hoje um smartphone novinho, no final do ano eles estão lançando um igual, melhor. Por quê? Porque ele quer induzir você a comprar o outro, a gastar mais. E nisso a gente vai se escravizando a isso e vai gerando ansiedade, porque a gente não está nunca satisfeito com o que a gente tem. A gente quer sempre mais e a gente quer sempre o que o outro tem.
se eu não posso ter? Então, o mundo material em que a gente vive, ele está trazendo sempre o conflito do que é fundamental e do que é supérfluo. E aí cada um é que tem que fazer a sua avaliação. Quais são as escolhas que eu estou fazendo? Vejam bem, eu não estou dizendo de maneira nenhuma que dinheiro é ruim. Não estou dizendo que a gente não deve trabalhar, a gente precisa, não é? A gente precisa se vestir, se alimentar, se cuidar, mas a gente não pode, gente, se escravizar. A gente não pode fazer disso a única importância na nossa vida. Então é preciso que a gente comece a refletir, porque a maneira como a gente conduz a nossa existência, essa maneira, ela vai ou não começar a criar pequenas situações de ansiedade que vai juntar com outra, que numa situação de ansiedade, eu estou jogando no universo uma angústia que muitos vão se identificar com ela e vão se aproximar de mim. E aí aquela ansiedade, aquela sensação que era minha, passa a não ser só minha. Passa a ser a minha somada de sei lá quantos que grudaram em mim por causa da sintonia. E aí os quadros vão ficando cada dia mais graves. A gente não fala sobre os nossos problemas. Hoje a gente tem um problema seríssimo de viver de aparências. As redes sociais, a gente abre a rede social, todo mundo é feliz, a família é perfeita, ninguém tem problema, não é? Mas vai lá dentro para ver se é isso mesmo. Quantos são verdadeiramente, ou quantos estão verdadeiramente satisfeitos com o que têm, felizes e agradecidos com a vida que estão tendo? Mas eu não vou publicar isso no meu Instagram, porque eu vou dizer o que de mim? Oxê, não, ainda tem que estar, sempre sorrindo, feliz. Eu adoro sorrir, viu, gente? Adoro. Mas, na hora de chorar, eu choro. E eu sou daquelas que sou assim, eu gosto de que vocês percebam e entendam que não tem diferença nenhuma entre eu e vocês. O fato de eu estar aqui hoje, neste lugar, não me faz melhor que ninguém de vocês, ao contrário. Às vezes é justamente porque eu preciso mais do que vocês. Certa vez eu ouvi de um amigo, palestrante espírita, dizer assim: Ida, quando você estiver fazendo uma palestra, não exponha as suas fraquezas. Aí eu disse: não, porque as pessoas que vão lhe ver, que vão lhe ouvir, precisam ter a certeza da sua força. Aí eu disse: então as pessoas que estão ali têm que achar que eu sou melhor que elas. E eu não sou. E eu nunca gostei disso. Eu sempre fui do jeito que eu sou. No período em que eu estive com minha mãe doente, foi um período muito difícil, porque minha mãe teve demência mista, Alzheimer, Parkinson, demência do idoso associada a outros tipos de demência. Ficou viúva, eu tive que entrar na casa dela para assumir os cuidados a ela, porque ela morava só com o marido. Ela não viu o enterro do marido, ela não acompanhou, porque foi na época da Covid, né? Não podia fazer, a família não podia participar, era aquele caos. Então, como ela não viu tudo acontecer, ela criou um bloqueio e ela dizia assim: você diz que ele morreu, mas ele não morreu foi nada.
Você botou ele para fora, invadiu minha casa para me roubar. Gente, vocês não imaginam quanto eu chorei ouvindo isso dela. Não adiantava a médica dizer assim: minha filha, não é ela, é a doença. Eu sabia que ela, no estado de lucidez, ela não me diria isso. Mas por conta da doença, eu sabia que ela acreditava naquilo. E era isso que doía. Naquele momento, ela acreditava realmente que eu estava ali para roubar ela. E eu ia para o meu jardim, eu tenho um jardim maravilhoso em casa, com um banquinho daqueles de cimento. Me sentava no banquinho, fazia meu relaxamento, chorava horrores, pedindo socorro, pedindo ajuda, me ajude. E eu brincava com meu filho e dizia assim: Fabinho, quando você for sair de casa, se certifique que o cadeado está trancado. Aí ele olhava e dizia: por que, mãe? Porque se eu encontrar aberto, eu corro. Porque tinha hora que eu tinha vontade de sair correndo. Por mais que a gente conheça e entenda, nós temos os nossos momentos de fragilidade. Agora a gente precisa saber lidar com eles. E graças a Deus, graças a essa doutrina, graças a ela, eu estou aqui hoje. Porque eu sabia que aquilo ali não estava acontecendo por acaso. E mais, eu sabia de uma assistência que eu sentia no momento em que eu sentava naquele banco de jardim para chorar. O coração do tamanho de uma ervilha. Quando eu fechava os olhos, começava a chorar e a orar, eu sentia uma energia ao meu redor. E quando eu me levantava dali, eu estava pronta para lutar em qualquer guerra. Sabe, era uma sensação de recomeço. Dizer assim: olha, começa de novo, que agora vai. Até a próxima, né, caída? E era assim, todo dia, e todo dia, e todo dia. E muitas vezes, no período de pandemia, eu trabalhei fazendo lives. Porque muita gente, ainda pelo amor de Deus, faz, a gente está tudo ansioso, está tudo chorando, está tudo com medo. Tem gente que estava tendo crise de pânico, com medo de morrer. Eu fazia live muitas vezes chorando, porque o dia tinha sido péssimo, mas fazia. Pedia desculpa, gente, desculpem se eu chorar em algum momento, eu chorava. Mas quando terminava a live, estava nova. Então a gente precisa acreditar que a gente pode vencer. E mais, gente, a gente precisa lembrar que tudo passa. Sem exceção. Por pior que seja o momento que vocês estejam vivendo, ele vai passar. Da mesma maneira, você pode estar vivendo o melhor momento da sua vida, ele também vai passar, porque a vida da gente, ela é feita de ciclos, justamente para a gente aprender a valorizar um e o outro. Então, ó, a gente está sempre assim, sempre girando, sempre girando. Uma hora eu estou mais em cima, outra hora eu estou mais embaixo, outra hora eu estou no meio do caminho. Mas tudo passa. E eu preciso me fortalecer através do conhecimento para saber passar por isso. Quando eu estava fazendo a pesquisa para falar sobre depressão, eu cheguei a um depoimento de uma médica geriatra, doutora Roberta França. Eu não sei de onde ela é. E aí, ela relatava nesse depoimento que quando ela era estudante de medicina, ela tinha um professor que era médico e dizia a ela assim, dizia na turma, né? Quando um paciente chega no seu consultório dizendo que tudo dói tudo nele, o problema não é físico, a dor é na alma. E ela disse que passou o curso inteiro ouvindo isso. Depois formada no seu consultório, optou pela geriatria, e aí ela começou a relatar que chegavam os pacientes para ela
Olha, eu tenho uma coceira aqui, a dor de cabeça, aí dói o pé, o cabelo está caindo, e não sei o quê. Aí ela deixava a pessoa falar, né? Quando a pessoa acabava de dar aquela lista interminável de sintomas, aí ela dizia assim: agora me conte, o que é que está acontecendo de verdade com você? E aí ela diz que a reação dos pacientes de imediato era cair num choro compulsivo. Diante daquela pergunta, porque não esperavam, né, que fizesse, que a médica perguntasse isso a eles, caiu em choro, e aí ela deixava também, dava um tempo para eles chorarem, para depois perceber que a razão de tudo aquilo estava no fim de um relacionamento, na perda de uma pessoa querida, na mudança de local, numa mudança de vida que a pessoa não queria ter, porque a gente resiste às mudanças, né? A gente tem um medo danado de mudar, a gente se agarra ao que não presta, ao que não está bom, para não mudar. E depois que a gente muda, a gente diz assim: mas rapaz, foi tão bom. Bendito problema que me trouxe, olha, uma coisa ruim que trouxe uma coisa boa. É a necessidade de mudança que a gente tem, todos nós. E aí ela diz que começou a fazer essa pesquisa e observar que, de fato, as pessoas procuravam os consultórios em busca de um tratamento físico para dores que eram da alma. E não tenho dúvida, nós sabemos que o nosso perispírito, ele une o corpo ao espírito, né? É como se fosse aquele intermediário, célula a célula, ele conecta o espírito ao corpo físico. Então, claro que tudo que acontece no corpo reflete no espírito, e tudo que acontece no espírito reflete no corpo. Da mesma maneira que os meus pensamentos podem me prejudicar e me adoecer, eles também podem me curar. E por que é que a gente tem essa mania de olhar sempre o copo mais vazio do que o copo mais cheio? Cadê meu copo? Deixa eu dar um golinho que ele vai ficar no lugar certo. Ó, tá na metadezinha do copo. Algumas pessoas vão olhar e vão dizer: ah, esse copo tá meio cheio. Aí tem gente que olha e diz assim: não, tá não, bichinho, tá meio vazio. É uma tendência que a gente tem de olhar para o negativo. Existem pesquisas que atestam isso. Tem uma que eu amo, que eles pegam uma folha, licença aqui, uma folha totalmente em branco. Essa está listada atrás, né? E parece uma sombrosinha, mas uma folha bem branquinha. Aí fazem um pontinho preto assim no canto. Aí mostram para o pessoal e diz assim: o que é que você está vendo? Um ponto preto. Ninguém diz uma folha em branco. Só diz o danado do ponto preto. É uma atração que a gente tem para olhar para o que é menor. E nós somos grandes. Nós somos gigantes, gente. Nós somos filhos de Deus. Na minha humilde concepção, né? Nessa condição em que nós estamos hoje, do que a gente tem condições de entender o universo, eu sou capaz de dizer que nós somos o projeto mais aperfeiçoado de Deus. Porque além do físico, nós temos uma inteligência, nós temos a liberdade de escolha, nós temos os sentimentos que brotam dentro da gente, que pode fazer tudo modificar. Mas a gente não acredita na gente. A gente não confia na nossa capacidade. E aí está o nosso problema. É a falta de autoconhecimento. E é exatamente por isso que a doutrina espírita nos convida constantemente a olhar para dentro de nós
Pare de se preocupar com o outro é problema do outro. Eu tenho que me preocupar comigo. Porque a partir do momento que eu melhorar, eu vou ter condições de ajudar o outro a se melhorar. Mas se eu tiver capenga, como é que eu vou ajudar o outro a andar comigo? Exatamente. E é por isso que no avião, quando eles dão as orientações, o que é que eles dizem? Se a pressão cair, você vai primeiro botar máscara em você, para depois colocar no outro. Porque se você for colocar a máscara no outro e você desmaiar por falta de oxigênio, você não fez nada, nem ajudou o outro, nem a você. A gente só dá aquilo que a gente pode dar. Para a gente dar, a gente tem que se oferecer. Isso não é egoísmo. Isso é amor próprio. Mas o amor próprio saudável. Não aquele que me coloca acima de todos. Eu sou o primeiro, eu sou o segundo, eu sou o terceiro. Quem quiser venha lá pelo 6º lugar. Sou eu. Não. O amor próprio no sentido de cuidar de mim para eu ter o que oferecer para ajudar o outro. E não para passar por cima do outro. Isso é importante que a gente tenha essa consciência. Eita, que o relógio corre, viu? A gente tem que criar um relógio que não seja tão materialista, né? Um imãzinho ele ia ajudar. Gente, a doutrina espírita, como a gente vinha falando, ela tem um papel fundamental quando ela nos esclarece através do estudo de uma maneira muito lógica. Porque se é uma coisa que a doutrina espírita tem a mais, se eu posso colocar assim, é ter resposta para os nossos questionamentos. Eu não estou dizendo que a doutrina espírita é melhor do que as outras religiões, não, viu? O próprio livro dos Espíritos diz que a melhor religião é aquela que transforma a gente para melhor. Não importa o nome que ela tem. Mas a doutrina espírita responde às nossas questões. Porque muitas coisas que a gente questionava e que era nos dito que eram coisas, mistérios e sobrenaturais, a doutrina espírita diz não tem nada de sobrenatural, tudo faz parte da lei da natureza. Só que algumas a gente ainda não tem condições de entender. Mas tem uma razão, tem uma explicação. Então ela traz através do esclarecimento de quem nós somos, dos porquês da nossa vida, por que é que a gente está vivendo desse jeito? Estou feliz não com a vida que eu tenho, não estou satisfeita com como eu estou vivendo. Vamos mudar. Está na mão de cada um de nós. Está na mão de cada um de nós. A gente gasta muito mais energia resistindo a uma mudança do que mudando. Porque quando a gente aceita a proposta de mudança que a vida traz para a gente vai conforme a maré. Agora, se a maré me empurra para lá, mas eu só quero ir para cá, eu vou nadar contra a maré e fico naquele mesmo canto, cansando, e não consigo andar 1 milímetro para frente, porque a força da correnteza é maior. E eu fico lutando para não aceitar essa mudança. E como a gente já falou, né? Uma mudança que na grande maioria das vezes nos surpreende para melhor. Poxa, se eu soubesse, tinha feito antes. Olha que desperdício de tempo e de energia que eu gastei. Porque resistir. A gente tem medo do que é desconhecido. Como se a gente não tivesse assistência. Como se a gente não tivesse uma proteção superior que só permite que a gente passe pelo que a gente precisa. E pelo que a gente precisa passar, nada muda. Se é um aprendizado necessário, a gente pode até ser atenuado na intensidade do aprendizado mediante as escolhas que eu faço. Vocês já devem ter ouvido diversos casos de pessoas, mas fulano estava destinado a perder o braço inteiro.
mas como foi, teve um comportamento correto, serviu muito ao outro, procurou fazer as mudanças necessárias em si, ganhou por merecimento um olhar de bondade, de misericórdia, então, em vez de perder o braço todo, perdeu o dedinho. Precisava passar por aquilo, mas a intensidade mudou por conta dos comportamentos de cada um. E é isso que a gente precisa ter essa consciência. Rebater qualquer sugestão de pensamento inferior. Esse sentimento, esses pensamentos e sentimentos de tristeza que nos invadem nesses momentos, que nos conecta com espíritos vibrando na mesma energia, traz pensamentos para a gente difíceis. Mas nós já temos esclarecimento suficiente para saber se eu preciso, ou melhor, se eu devo alimentar aquele pensamento ou repelir. A gente tem que aprender a romper as conexões mentais, principalmente com o invisível, porque com a pessoa que está conversando com a gente é mais fácil, né? Fulano não para de ligar para mim, querendo me chamando para fazer tal coisa, eu não quero ir, não vou atender o telefone. Rompi. Ele vai morrer de ligar e eu não vou atender. Mas com o mundo invisível é mais difícil. Mas é possível. Outro dia eu estava conversando com uma amiga, falando sobre isso. E ela me disse uma coisa fantástica. Ela disse: Ida, toda vez que a gente quiser romper uma conexão com algum pensamento que está nos incomodando, é muito simples, é só a gente pular uma pessoa. Eu tive uma crise de riso, porque eu achei que ela estivesse fazendo piada comigo. Aí ela disse: não estou brincando não, estou falando sério. Pule uma pessoa que você rompe a conexão. Aí eu disse: qual é a relação que tem? Ela disse: concentração. É o foco que muda. Você está ligado ali com aquela conexão, você está o tempo todo, aquele pensamento chegando, aquela ideia, aquela sugestão. Mas quando você vai pular num pé só, você tem que focar no que você está fazendo, senão você vai cair. Aí, ó, rompi a conexão. Vamos pular de um pé só. Quem usa salto, que gosta de um saltinho assim feito eu, troca, né? Não pula no salto não para não torcer o pé, mas vamos pular de um pé só, romper essas conexões, vigiar os nossos pensamentos para a gente não alimentar o louco que ainda habita em nós, porque nós ainda temos o lado sombrio em nós. E basta a gente dar um pouquinho de atenção para ele chegar com força. Se eu quero trabalhar de uma maneira a não sentir essa tristeza, se eu quero me prevenir a respeito da depressão, da ansiedade, a primeira coisa que eu preciso fazer é vigiar os meus pensamentos. Qual é o tipo de pensamento que eu estou tendo? Porque cada pensamento que a gente tiver, a gente vai transformar ele numa emoção, numa sensação, num sentimento. E o sentimento vai trazer a gente a vontade de realizar. Então, se eu faço assim, eu não quero você, se eu repito esse pensamento de imediato, ele não vira uma emoção e, consequentemente, eu não ajo de acordo com aquela sugestão. Está nas nossas mãos. Eu estou procurando aqui, mas eu não estou achando. Eu queria ler para vocês. Achei um pequeno trecho de um poema, só para a gente concluir. Um pequeno trecho de um poema de um poeta argentino chamado Facundo Cabral. Facundo Cabral, ele teve uma vida bem difícil. Bem difícil. Passou por situações assim bem complicadas, mas ele fez um poema que o tema é assim: você não está deprimido, você está distraído.
E aí eu vou ler só um trechinho para vocês que ele diz: você não está deprimido, você está distraído. Distraído da vida que o povoa, distraído da vida ao seu redor. Golfinhos, florestas, mares, montanhas, rios. Não caia no mesmo que o seu irmão caiu. Quem sofre por um ser humano, quando no mundo existem outros bilhões. Além disso, viver sozinho não é tão ruim. Eu me divirto decidindo a cada momento o que eu quero fazer. E graças à solidão, eu me conheço. Algo fundamental para viver. Você não está distraído, deprimido, você está distraído. O que ele diz em todo o poema dele é que se a gente focar apenas nas belezas e na grandeza do mundo que está ao nosso redor e que está dentro de cada um de nós, a gente não vai ter tempo para se deprimir. Porque a gente vai se deparar com tanta beleza, a gente vai sentir uma gratidão tão grande por tudo, que a gente não vai nem se lembrar que existe depressão no mundo. Mas a gente precisa querer. Gente, o relógio já bateu as 9 horas. Eu espero que esse breve momento que nós tivemos possa ter trazido um pouco de reflexão. Não fiquem apenas nessa nossa conversa de hoje. Pesquisem, estudem, busquem o esclarecimento necessário para fortalecer a intimidade da gente. Porque quando nós temos uma fé robusta, com base real na grandeza de Deus na vida da gente, e em quem nós somos, na capacidade que nós temos, nós vamos vencer qualquer coisa. Muita paz para todos, que Jesus abençoe cada um de vocês e que a gente possa guardar essa energia de luz que se faz aqui presente nesse momento, todos os dias dessa semana, tá bom? Obrigada, gente.